Então, bom dia a todos. Agradecer a presença de todos e o convite da sociedade para estar aqui hoje falando para vocês de uma terapia que está revolucionando a história da fibrose cística e passar aí um pouco da nossa experiência. Um pouco difícil de falar, né? Mas é Lexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, revolucionando a evolução da fibrose cística. Potenciais conflitos de interesse, mas essa aula foi feita integralmente por mim e não está sendo patrocinada. Então, nos últimos anos, a gente tem falado muito de medicina personalizada, como o Dr. Jairo bem colocou, e na fibrose cística, a gente tem falado em tratar o defeito base, não só as consequências da doença. E a gente vê artigos falando assim, a rota para cura, né, é uma terapia que muda vidas, e isso tem sido cada vez mais comum, tem trabalhos e trabalhos falando dessa forma. Esse artigo de revisão é desse ano, do New England, e ele coloca aqui uma melhora sem precedentes nessa população. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Mas antes, só relembrando, né, então, o gene da fibrose cística é mutação no CFTR, e isso foi descrito em 1989. O gene alterado vai fazer com que a proteína CFTR seja anormal e a gente tenha um transporte iônico anormal de sal e água, levando que as secreções fiquem mais espessas. A gente tem uma redução na quantidade ou na qualidade dessa CFTR, a gente tem várias classes de mutações, dividindo assim como a doença se expressa. A classe 2 é a mais comum, então a gente tem aqui a delta F508, que é a mutação mais comum no mundo. Tem populações que têm mais de 80%, 90% de pacientes com mutação delta F508. A nossa população é um pouco menos, mais ou menos metade dos pacientes brasileiros tem essa mutação. E aqui a gente tem a proteína sendo produzida, mas ela não chega na superfície, então não tem o canal de cloreto funcionando adequadamente. A gente tem a aprovação dessa medicação, que eles são dois corretores, então o Lexacaftor e o Tezacaftor são dois corretores, e o Ivacaftor é um potencializador da CFTR, então são chamados de moduladores de CFTR. Nos Estados Unidos, a gente teve aprovação em 2019 para Delta F508 e mais 177 mutações responsivas, que eles viram in vitro, que também respondia a essa medicação. No Brasil, a gente teve aprovação no ano passado e apenas para Delta F508, para pacientes acima de 6 anos. Nos Estados Unidos está aprovado a partir de 2 anos. Acho que as pessoas aqui, muitos não estão familiarizados com essa medicação. É uma medicação via oral, tá? Ela vem 4 desses nessa caixinha. Tem 2 comprimidos para tomar de manhã e 1 comprimido para tomar de noite. Eu trouxe um caso para ilustrar, antes de mostrar alguns dados do nosso ambulatório. Então, eu trouxe um caso de um paciente masculino, de 22 anos, aqui de Curitiba, que tem uma delta F508 em homozigose. Ele teve um diagnóstico após triagem neonatal, ele tinha uma irmã que tinha fibrose cística e um acometimento pulmonar, rinocinusal, pancreático, hepático e ósseo, que é o que a gente vê nos pacientes adultos, né? É uma doença que acomete vários órgãos. Histórico de polipectomia nasal em 2022, tinha uma infecção crônica por pseudomonas mucoide e por MRSA. E em 2022, ele tinha tido 2 exacerbações tratadas ambulatorialmente. Estava em uso de alfa-dornase, tobramicina e vancomicina inalado, azitromicina em dias alternados, corticoide nasal, enzimas pancreáticas, polivictamínicos, e ele tinha começado essa medicação, que a gente chama também de ETI, simplificando um pouco, ou também de terapia tripla. Então, ele começou agora, em junho de 2023, e antes ele usava um outro modulador de CFTR, que é o Lumacaftor e Ivacaftor. Então, ele estava usando uma terapia dupla, desde novembro de 2022.
Eu trouxe, entre aspas, porque é exatamente o que estava no nosso prontuário. O paciente veio poucos meses após estar usando a medicação, falando que ele tinha resolução da tosse e da expectoração, sem nenhum grau de dispneia, com bom controle de sintomas de via aérea superior e sem nenhuma queixa gastrointestinal. Ao exame físico, ele tinha ganho 4,5 kg e o IMC dele estava em 21,78 e a ausculta pulmonar era absolutamente normal. Quando a gente vê a evolução do VF1, da função pulmonar dele, a gente vê que em 2018 ele tinha quase 100% de VF1 e isso estava caindo ao longo do tempo, né? Então estava abaixo aqui de 80%, e mesmo usando a terapia dupla com modulador de CFTR, a gente via que a função estava caindo. Depois de ele começar a usar a terapia tripla, ele voltou a ter mais de 90% de função pulmonar, e isso tem se mantido. Trouxe algumas imagens de tomografia para vocês verem a diferença. Então, uma tomografia do ano passado e uma tomografia de agora. No ano passado, ele estava usando, então, há 2 anos, a terapia dupla e agora com a terapia tripla. E a gente vê como tem menos secreção, como tem menos espessamento de via aérea, e nos outros cortes a gente também vê isso. Mas não tem mais tanta secreção impactada, é uma mudança muito expressiva. E nos seios da face isso também acontece. Se a gente olhar aqui a quantidade de secreção e como que está agora. Então, após a troca de modulador, ele já usava uma terapia de modulador de CFTR, uma terapia dupla. Após acrescentar mais um corretor, ele teve uma melhora clínica, tomográfica, de via aérea superior, de via aérea inferior, ele teve uma normalização da função pulmonar em 2 meses de tratamento, e esse ganho ponderal com o IMC quase no alvo para a gente, e voltou a estudar. Então, um rapaz de 22 anos, ele tinha um distúrbio leve, mas parece que não tinha tanta perspectiva, e agora está pensando em outros planos, voltou a estudar, tem planos na vida. Trouxe um pouco da nossa experiência no hospital. A gente tem 122 pacientes em acompanhamento atualmente, 110 adultos e 12 adolescentes. Então, pela dinâmica do hospital, os pacientes acabam vindo para nós com 14 anos. Então, por isso que a gente tem alguns adolescentes. A gente tem 72 pacientes com essa mutação, que é a mais comum, a Delta F508, e a gente tem 33 pacientes atualmente em uso dessa terapia tripla. Eu compilei alguns dados do nosso ambulatório e a gente vê que desses pacientes que estão usando, a gente tem um ganho de VF1 na média de 9%, de 9 pontos percentuais, na verdade. E IMC de 1. E isso são... Eu peguei os dados, assim, da próxima visita que ele veio para a gente. Isso é dados, assim, de 1 a 3 meses de acompanhamento. A gente tem resultados fantásticos, como esse menino de 18 anos, que ele começou a terapia em 9/10. A gente tem uma função pulmonar de 28/9, mostrando um distúrbio ventilatório obstrutivo leve, com VF1 de 89%, e apenas um mês depois de usar a terapia, ele foi para 126% e normalizou a função pulmonar. Foi até engraçado que esse menino falou que lá na função pulmonar do Hospital de Clínicas, o pessoal mudou de aparelho, repetiu várias vezes, e realmente era esse o valor da função pulmonar dele. Então, ele teve um aumento de 37% em apenas 30 dias. Mas eu não queria trazer só o resultado dos exames, eu queria trazer um pouco das histórias e das vivências que a gente vê no ambulatório. Então, essa paciente, 23 anos, ela, antes de usar a terapia, ela tinha tido 5 internamentos nos últimos 12 meses, ela fazia uso de O2 domiciliar, ela estava em fila de transplante. Nos últimos 27 meses, essa paciente que a gente tem que usar há mais tempo, ela teve um internamento e foi por dengue.
ela fala que ela não caiu para fibrose cística depois de começar essa medicação. Ela satura 95% em ar ambiente, ela não usa mais O2 e ela foi inativada da fila de transplante. E essa semana ela mandou um e-mail para a gente dizendo que ela vai começar a cursar a universidade. Então, uma menina que só vivia internada, hoje vai fazer o nível superior e tem outras perspectivas na vida. Essa outra menina tem 16 anos, foi uma transição um pouco conturbada para nós, fazia uso de O2 domiciliar, um VF1 de 25%, um IMC de 12%, um MRC de 4%. Ela chegava no ambulatório, às vezes, saturando 70%, e era uma briga, porque não queria internar. E teve uma última exacerbação grave em UTI, a gente não teria se surpreendido se ela não tivesse sobrevivido, foi uma internação muito grave mesmo. Ela começou a usar a medicação internada, ela voltou no ambulatório, ela ganhou 20% de função pulmonar, ela satura 92% em ar ambiente hoje, ganhou mais de 2 pontos ali no IMC e o MRC é de 1. Esse menino de 25 anos, ele tinha uma cefaleia intensa diária e hemoptise de repetição. Ele vivia internado por causa disso, a gente nem conseguia fazer o tratamento da fibrose cística de forma adequada, ele não conseguia usar alfa-dornase, ele não conseguia fazer salina hipertônica por causa das hemoptises. Ele teve resolução da hemoptise da cefaleia, e eu trouxe a tomografia dele para mostrar para vocês. A mudança é impressionante, assim, de como melhora a quantidade de secreção se a gente faz com que essa CFTR funcione de maneira adequada. Esse outro menino de 28 anos, ele tinha tido 11 exacerbações nos 12 meses antes da medicação, com 5 internamentos. Ele está usando o remédio há 13 meses e ele não teve nenhuma exacerbação e está tirando a carteira de motorista agora. E era um menino que não saía do quarto. E a última história que eu trago para vocês é uma mulher de 26 anos, casada, que tinha o sonho de engravidar. Ela estava tentando há mais de 1 ano sem sucesso e com 2 semanas do remédio ela conseguiu engravidar. E essa medicação está entrando pelo SUS, teve uma manifestação favorável da Conitec e a gente espera que no segundo trimestre do ano que vem a gente esteja disponível pelo SUS. E por último, essa é a nossa equipe que faz tudo isso ser possível, né? Capitaneado pela doutora Mariane Canan, que está aqui. E a gente tem uma equipe multidisciplinar incrível que faz com que a gente possa cuidar desses pacientes. Obrigada.